Bom, agora eu vou explicar um pouco sobre objetos. Os objetos, eles são, se não for a mais importante, é uma das estruturas mais importantes no código de JavaScript, em questão de desenvolvimento de sistemas. É nele que nós colocamos os valores que vão passar de comunicação para a página, são aonde a gente consegue inserir os dados para enviar para o banco de dados. A gente recebe os dados de forma de objetos e classes. Então, o objeto ele pode ter duas formas. O objeto ele pode ser oriundo de uma classe. Bom, o objeto ele pode ser oriundo de uma classe. No caso, ele seria instanciado, mas também o objeto ele pode ser criado de forma literal ou de forma anônima, sem a necessidade de uma classe. Vou mostrar dois exemplos para você. Primeiro exemplo, a gente vai criar uma classe chamada pessoa. Então a gente coloca class pessoa maiúsculo e abre colchetes. Aqui a gente pode definir os atributos dela. Então, uma pessoa tem um nome, uma pessoa tem uma idade, uma pessoa tem um endereço, a pessoa tem uma altura, tem um telefone, entre outros. Para a gente completar a criação de uma classe, a gente tem que criar um construtor nela. O que é o construtor? O construtor seria a parte de inicialização da classe. Então a gente coloca aqui um construtor. Daí aqui a gente passa esses valores como parâmetro. Então nome, uma idade, um endereço, uma altura e um telefone. Aqui a gente vai atribuir esses parâmetros para esses atributos. Então a gente pode vir aqui e colocar this. O this significa este. Então ele vai pegar este atributo e vai acrescentar o parâmetro que eu expliquei para você na aula anterior sobre funções. Então, ele vai pegar o parâmetro nome, vai adicionar aqui idade e vai adicionar aqui endereço, altura e telefone. Feito isso, a gente pode criar aqui um objeto chamado vou colocar o nome objeto pessoa, só para diferenciar. E aqui a gente passa um new pessoa. Só que a gente tem que passar o construtor que a gente criou. Então a gente tem que passar um nome chamado Gustavo. Idade, vou passar 26 anos. Endereço, Rua Afonso Nogueira 365. Altura, eu vou passar 1,87 m. E telefone, eu vou passar um telefone aqui. Pode ser com DDD normal. Show. Então a gente criou um objeto chamado pessoa. Se aí por acaso a gente quiser dar um console log de pessoa.nome e a gente rodar o programa, node objetos.js, nós podemos ver que a gente puxou o nome, que é Gustavo. A gente também pode puxar toda a classe. É só a gente tirar aqui, todo o objeto. A gente pode chamar, ele vai passar o objeto inteiro aqui, tá vendo? Isso daqui é um objeto. Então a gente passa o nome, que é igual a Gustavo, idade igual a 26, endereço, altura e telefone. Show? Mas também tem um outro jeito de criar um objeto. A gente não precisa criar uma classe
Muitas vezes a gente nem cria classe no desenvolvimento dos sistemas. Então, se for uma coisa muito específica, a gente pode criar um objeto automático. A gente pode vir aqui, ó, objeto, eu vou chamar objeto, como que é? Literal, nome da variável, literal, pessoa. Simplesmente a gente pode dar um igual e abrir as chaves, igual a estrutura que está aqui, ó. Então a gente pode passar um nome, daí o nome a gente coloca 2 pontos, e insere, vamos inserir Murilo. A gente pode passar uma idade igual a 16. A gente pode passar um endereço Afonso Nogueira 110, 119. Um telefone, pode passar 11 9999. E se a gente quiser acrescentar mais alguma coisa, a gente pode ir acrescentando aqui. Ah, quero um, sei lá, celular também. Então a gente acrescentou outro número. Ah, não, eu quero. Tem carteira de motorista? A gente pode passar um boolean. Então, se tiver, passa true. Se não tiver, passa falso. E a gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez com esse objeto pessoa. A gente pode imprimir, por exemplo, console.log objeto literal pessoa.nome e executar. Pode ver aqui que tem Murilo. E a gente pode também imprimir a variável o objeto completo. Se a gente executar, pode ver que tem o Murilo, telefone, endereço, celular, tem carteira de motorista. Sabendo dessas estruturas aqui, você já consegue fazer 80% das demandas que são necessárias nos projetos. Beleza. Visto aqui os dois tipos de objeto, a gente pode interar esses objetos igual a gente intera um vetor. Então, a gente pode escrever aqui, ó, um objeto pode ser iterado semelhantemente a um vetor. Vamos dar um exemplo. A gente pode pegar esse vetor aqui, ó, objeto literal pessoa. A gente pode fazer um for let atributo em objeto literal pessoa. Show? O que significa esse let? O let é uma variável local que só pode ser utilizada em um escopo. O que significa isso? A variável, esse var, ele fica global, ou seja, se eu criar uma função aqui, objeto literal, uma função, a gente consegue utilizar, deixa eu ver, teste. A gente consegue utilizar essa variável dentro da função. Mas já o let a gente não consegue. Então o let ele vai servir somente para dentro desse for, porque o escopo dele está dentro desse for. Entendeu? Depois que passar o escopo, depois que passar esse for, essa variável aqui vai deixar de existir. Então ele é muito mais aconselhável ser utilizado do que uma variável. Entendido isso, vamos continuar. Voltando para o tópico, a gente pode iterar um objeto. Iterar seria passar linha por linha dele, certo? Então a gente pode pegar os atributos aqui
e pode dar um console log nele. Eu vou explicar mais ou menos. O atributo, ele pega esse for, ele seria como se fosse um let atributo igual a 0. Vou ter que colocar entre parênteses. Atributo menor que objeto literal pessoa ponto length, atributo mais. Só que o problema disso é que esse ponto length não existe dentro do objeto. Por isso que nós utilizamos esta forma de iterar, entendeu? Então, beleza. O atributo ele vai pegar o valor de cada linha. E se a gente der um console log ponto nele, ponto ele, deixa eu comentar isso daqui para nós observarmos. Se eu der um console log ponto atributo, deixa eu ver. Ah, tá. É que eu. Calma aí. Vou só comentar isso daqui. Isso daqui. Show. Agora vai. Pode ver que ele pegou somente o nome. Ele só pegou os nomes de cada linha. Ele não pegou os valores. Ele pegou só os nomes. Então o atributo ele referencia ali que ele tá. Só que ele pega somente o nome a gente chama de key, né? Da chave dele. Então aqui seria a chave e aqui seria o valor. Chave, valor, chave, valor. Então ele pega só os valores das chaves. Só o nome das chaves. Se a gente quiser pegar os valores, a gente passa o objeto literal entre parênteses atributo. Entre chaves, né? Atributo. Seria o mesmo estilo do vetor, como podemos ver aqui. Então, se a gente executar ele, a gente pode ver, ó. Eu passo o nome, Murilo, idade 16, endereço Afonso Nogueira, telefone, celular e carteira de motorista. Beleza. Diante disso, vou passar uma atividade para você. Atividade. Que um objeto com uma classe e chame de livro com os seguintes atributos: nome do livro, autor, ano, editora e preço. Nessa atividade, eu quero que você crie atividade 1. Quero que você crie a classe e instancia o objeto. Depois eu quero que você dê um console, que você printa cada valor. Quero que você printa, ou melhor, printa o objeto inteiro. Deixa eu deixar de executar. Deixa eu deixar de. E esse daqui também. Show. E depois eu quero a atividade 2. Crie. Crie um objeto de forma literal e chame de
carro e quero os seguintes atributos: nome, marca, ano, eu quero preço, eu quero se tem, se é híbrido, se é show. Após isso, quero que percorra todo o objeto mostrando a sua mostrando seus atributos usando a forma de iteração. Vou fazer um bônus aqui para você estudar um pouco. Preciso que você faça um objeto literal chamado de casa, que contém endereço, cor, número de pessoas morando, tem piscina, após isso quero que você faça uma modificação em todos os valores preenchidos anteriormente. Podemos verificar exemplo: endereço, a cor, vou fazer da cor. Antes era amarelo e agora é branca. Entre outros. Então eu quero que você faça uma modificação aqui nesses atributos. Então, vamos supor, a gente pode fazer um objeto literal pessoa ponto nome. A gente pode fazer um igual Gustavo, por exemplo, Vinícius. Se você assistiu o vídeo até o final, você vai conseguir ver isso daqui. Vai conseguir mudar o nome da variável fazendo dessa forma aqui.